Você já passou por isso, né? Você não estava com fome, estava na frente do computador, era quase meia-noite. Mais um dia que você foi além do horário e sem perceber, você foi até a cozinha, abriu a geladeira, ficou olhando ali por um tempo, pegou alguma coisa para comer e voltou pro computador. Talvez aquilo não era nem gostoso. Você comeu sem saborear, mas tipo no automático. Não foi uma escolha real. Já aconteceu? Sou a Fernanda Brito, sou psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga. Aqui a gente conversa sobre as tretinhas da cabeça. E eu juro, sem rodeio e sem julgamento. Já pensou, assim, já teve a situação que você terminou um encontro difícil? Ou com o chefe, com a mãe, parceiro, e aí você foi direto para um pote de sorvete que acabou assim, ó, sem você nem perceber? Ou num fim de semana que você fica entediada, não tem nada urgente para fazer pela primeira vez em meses. E de repente está na cozinha procurando algo para comer, sem conseguir nomear o que você quer. Ai, quero alguma coisa gostosa, mas não sei o que que é. Depois vem a culpa e a promessa que segunda-feira você vai começar tudo certo. Aí você vai pra dieta. Você tenta controlar a porção, você usa aplicativo de caloria, você vai numa nutricionista que te dá um plano alimentar perfeito no papel. E ele funciona por um tempo, porque sempre funciona. Mas depois ele para de funcionar, porque a causa do comportamento não mudou. Só o comportamento foi contido por um período, até a contenção não aguentar mais a pressão. O problema não começa na comida. Ele começa antes da comida, no estado emocional que precede o ato do comer, na sensação que a comida foi chamada para resolver aquela coisa. Enquanto você continuar tratando isso como um problema de disciplina alimentar, de força de vontade, de controle, você vai continuar no ciclo. Não que você é fraca, mas porque você está usando uma solução errada para um problema que tem outra origem. Eu vou te mostrar o mecanismo e você vê se faz sentido. Pensa assim. Quando você está ansiosa, estressada, entediada, que na verdade isso pode ser um medo disfarçado de espaço vazio. Ou às vezes você está processando algo que você não quer sentir de frente. E aí o córtex pré-frontal ele fica comprometido. Essa é a região do cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisão, autocontrole e pela capacidade de adiar a gratificação, pela perspectiva de longo prazo. É a parte adulta do cérebro, a que consegue pensar, tipo, se eu tô comendo com vontade, se eu tô com fome, eu preciso disso ou não. Quando você está emocionalmente ativada, o sistema límbico, que é a parte mais primitiva, reativa, que é orientada pela sobrevivência e pela busca do alívio imediato, ele assume. O sistema límbico não pensa em plano alimentar, ele pensa em alívio agora. Açúcar e carboidrato de digestão rápida criam um pico de glicose no sangue, que em consequência gera uma liberação de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar e da regulação do humor. Eles também ativam um sistema de recompensa dopaminérgico, criando uma sensação de prazer e alívio, que embora breve, ela é real. Seu cérebro ansioso encontrou uma forma rápida, acessível e que funciona de baixar o cortisol e criar um momento de alívio. E como funciona, ele aprende. E como ele aprende, ele repete. Isso não é falta de força de vontade, é uma aprendizagem neural. O cérebro está fazendo exatamente o que foi desenhado para fazer. Encontrar e repetir estratégias que aliviam o desconforto. O problema é que o alívio é curto e o custo ele é muito alto para a sua saúde, para o seu metabolismo, para o emocional. E a causa original do desconforto ela acaba não sendo endereçada. Então, em pouco tempo, o ciclo reinicia. E existe um segundo mecanismo que é importante entender. O papel do ritmo circadiano e do cortisol na compulsão alimentar. O cortisol, que é o hormônio de estresse, ele tem um pico natural pela manhã e vai caindo ao longo do dia. Em pessoas com ansiedade crônica, esse padrão fica distorcido. O cortisol permanece elevado ao longo do dia e tende a ter um segundo pico no início da noite, final da tarde. Não é coincidência que a compulsão alimentar seja mais intensa nesse horário. O organismo com cortisol elevado está biologicamente inclinado a buscar alimentos densos em energia como forma de preparação para uma ameaça que o sistema nervoso está percebendo, mas que não tem forma concreta, porque a ameaça é emocional, não é uma ameaça física.
Existe uma distinção que quando você aprende a fazer, pode mudar sua relação com a comida de forma permanente. E não é sobre contar caloria. A fome física e a fome emocional, ela tem características muito diferentes. A fome física, ela aparece gradualmente. Começa com um desconforto leve, vai aumentando com o tempo, mas ela aceita qualquer variação de comida. Então, você tá com fome, você come uma salada, você come uma fruta. Ela não vem acompanhada de uma urgência ou ansiedade específica. Depois que você come, você não sente culpa, você sente saciedade. Já a fome emocional, ela aparece de repente. Vem com uma urgência, pede algo específico, quase sempre algo doce, salgado, cheio de caloria. Raramente algo neutro. A fome emocional, ela não passa completamente mesmo quando você come. E quase invariavelmente ela vem acompanhada de uma culpa depois, e não de saciedade. A virada é aprender a reconhecer qual das duas está presente antes de você agir. Não para você resistir nem para negar, mas para você entender. Porque quando você reconhece o que é fome emocional, você tem uma informação importante. Tem algo que está pedindo a minha atenção e que não é comida. E aí você pode fazer uma pergunta diferente. O que eu estou sentindo agora? Não pergunta, será que eu tenho que comer isso? Você pergunta, o que está acontecendo dentro de mim que eu precisei dessa comida como resposta? Às vezes a resposta pode ser a solidão, uma raiva que não pode ser expressada ou que foi expressada, uma tristeza que não tem espaço para sentir, tédio, vazio do silêncio. Ela pode aparecer de várias formas. A comida, ela não resolve nenhuma dessas coisas. Ela cobre por alguns minutos. Depois o sentimento volta, geralmente acompanhado de culpa pelo que você comeu ainda por cima. O custo mais visível é que a gente associa mais imediatamente ao comer emocional. O impacto metabólico, o impacto na saúde, o peso que varia, a relação com o próprio corpo que fica tensa, conflituosa, os problemas de saúde que vêm com a compulsão alimentar. Mas existe um custo que ele não é tão visível e que é em muitos aspectos mais sérios. O que o ciclo de compulsão e a culpa faz com a sua relação com o próprio corpo e com a sua autoestima. Cada episódio de comer emocional seguido de culpa reforça uma narrativa sobre você. De que você não tem controle, de que você é fraca, de que você vai sempre ceder, de que você não merece o corpo que você quer porque você não consegue fazer o que você precisa. Essas narrativas, elas são falsas, mas repetidamente, repetindo com suficiência, ela cria uma crença e ela enraiza. E aí você precisa tratar a forma como você lida com o seu corpo. O ciclo de restrição e compulsão tem um custo físico específico. A restrição calórica eleva o cortisol. Cortisol elevado, ele aumenta o apetite. E a compulsão gera culpa. Culpa gera mais estresse gera cortisol, mais cortisol gera impulso a comer emocionalmente. E assim, a restrição mais severa que você coloca como solução pode estar biologicamente contribuindo para que o problema que você quer resolver permaneça. Percebe esse ciclo? Se você entende que precisa de uma ajuda maior, de um apoio para lidar com isso, procura a gente. O link está aqui na bio.